Paz do Messias. O tema de hoje é purificação do templo, na casa do Pai. Mateus capítulo 21, versículo 12 e versículo 13. Versículo 12. E entrou o Messias no templo e expulsou a todos que ali vendiam e compravam. Derrubou a mesa dos cambistas e a cadeira dos que vendiam pombas, e disse-lhe: Está escrito, a minha casa será chamada a casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrão. Por que Cristo chama de covil de ladrão? Ou ele expulsou essas pessoas do templo? Motivo, porque essas pessoas estão vendendo de tudo dentro das igrejas, dentro do templo. Estão vendendo unção, estão vendendo camisa, estão vendendo revista, estão vendendo salgadinhos, estão vendendo pão. Eles vendem unção de presbítero numa das igrejas a qual eu congrego, Brasil para Cristo, Campo Taboão, Jardim Imperial. Pastor Luciano Bertiol estava vendendo essa unção por R$800 para ser presbítero. Sendo que nas Sagradas Escrituras, em Efésios capítulo 4, nos dados dons. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Então é gratuito, ele não cobrou nem um centavo, ele não cobra nem R$1. E essas pessoas estão transformaram a casa do Pai numa empresa. O maior comércio brasileiro é igreja, seja ela qual for a placa, seja Brasil para Cristo, Assembleia de Deus, é Verbo Vivo, Deus é Amor, Batista, Presbiteriana, Adventista, Metodista. Quando eles não vendem uma coisa, eles vendem outra dentro da igreja. Eles vendem unção, vendem camiseta, vendem gravata, vendem terno, vende cadeiras nas igrejas, porque muitos pastores estão aí, foram ungidos, porque compraram o seu cargo eclesiástico, estão pagando por isso. Ezequiel capítulo 28, versículo do 12 ao 19. Filho do homem, levanta uma lamentação ao rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Criador, tu és os selos da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. E estava no Éden, jardim do Pai, cobriste de toda a pedra preciosa, e sárdio e topázio, o diamante, berílio, ônix, jaspe, safira, carbuncolo e esmeralda. Os teus engarces e ornamentos eram perfeitos de ouro. No dia que fosse criado, foram eles preparados. E eu te estabeleci como querubim da guarda, ungido. Estava no monte santo do Criador, andava entre as pedras furiosas. Perfeitos eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Versículo 16. Na multiplicação do teu comércio. Quem é essa pessoa que o próprio Criador está narrando aqui, falando? Em Ezequiel capítulo 28, versículo do 12 ao 19. Nós estamos no versículo 16. E encheu do teu interior de violência e pecaste, pelo que te ficarei profanando fora do nome do Criador, e eu lhe farei parecer o querubim perfeito entre as pedras afogueadas. Na multiplicação do teu comércio, é isso que os homens estão fazendo dentro da denominação. São servos de Satanás, porque isso está no coração de Satanás, de transformar a igreja, de transformar o templo em comércio. Versículo 17. E elevou no seu coração, por causa da formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, e tu que para te contemple pela multiplicação das suas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, injustiça dentro da casa do Pai, fazendo comércio, sendo servos de Satanás,
fazendo aquilo que é próprio de Satanás, não só fazer comércio, mas também mentir, enganar as pessoas. O teu santuário eu te pus, fui sabedoria do meio de ti, e um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra. Os seus olhos de todos os que te contemplam, todos os que te conheciam, entre os povos espantaram-se, ao ver-te chegaste ao fim, horrível e não mais existirá. Então, no Mateus capítulo 21, todas essas pessoas que fazem comércio dentro da casa do Pai serão expulsas. E isso não está falando de terra, fala do reino. Não entrarão na cidade celestial. Por quê? Porque essas pessoas estão fazendo da casa do Pai um covil de ladrão. Porque eles fazem todos os tipos de evento dentro das igrejas para arrecadação de dinheiro sem fins lucrativos, sendo que é declarado na Receita Federal sem fins lucrativos. Aí você pergunta, como se o pastor está comprando casa, comprando mansão, comprando apartamento, as suas esposas fazem prática. Você pode observar que as esposas do pastor, os próprios pastores estão fazendo as práticas, usando o dinheiro em benefício próprio. O que significa cambista? No versículo 12, entrou o Messias no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou a mesa dos cambistas. Cambista é uma pessoa que vende bilhete de loteria, seja número ou nome, é bilhete de loteria. Estavam colocando crianças, pessoas de menor, para vender. Falaram do Felca esses dias recentemente, falando do Felca, da autorização de crianças, que estavam colocando criança para pornografia, para vender para os homens, sensualizando aquelas crianças, mas eles não falam das crianças dentro da igreja que está sendo colocado para praticar crimes. De menor, indução de menor é crime com 2 a 5 anos de cadeia. Por isso que o Messias deixa bem claro, covil de ladrão, porque não é uma pessoa só que está fazendo sorteio dentro da igreja, são muitas pessoas, direcionadas pelo pastor, como eu congrego uma igreja, o pastor é presidente, direcionado pelo pastor presidente e pelos seus bajuladores, as pessoas que apoiam e fazem parte desse comércio, fazem parte desse sorteio, sabendo que o sorteio constituído pelo Ministério da Economia é crime. E indução de menor é crime com 2 a 5 anos de cadeia. Você pode perguntar isso a qualquer advogado, você pode perguntar a um promotor, você pode perguntar a uma juíza, você pode perguntar isso a um policial dentro da igreja, que tem policial dentro da igreja. Tem advogado dentro das igrejas. Onde eu congrego tem policial, tem advogado e tem juíza. E esses são omissos ou participantes. Porque eles não podem pedir, mas podem pregar. E esse é um dos textos que pode ser pregado. Vou ler o versículo de novo. Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13. E entrou o Messias no templo e expulsou todos os que vendiam, você que está vendendo dentro da casa do Pai, seja o que for que você esteja vendendo. A todos que ali vendiam e você que está comprando. Não é só as pessoas que vendem, as pessoas que compram também. E derrubou a mesa dos cambistas e a cadeira dos que vendiam pomba. E disse-lhe, está escrito, a minha casa, a casa do Pai, o templo, será chamada casa de oração. Não é empresa, não é casa para vender nenhum tipo de coisa dentro da igreja. Não é para vender camiseta, não é para vender gravata, não é para vender Bíblia, não é para vender revista, não é para vender. Eles estão vendendo a própria alma deles, já se corromperam. Porque eles estão vendendo, negociando a própria alma deles a troco de dinheiro. Porque eles se corromperam, estão aceitando dinheiro. E ele disse, a casa de oração, e vós tendes convertido em covil de ladrões. Por que ele chama de covil de ladrão? Porque esses homens transformaram a casa do Pai. E está dentro do coração de Lúcifer de fazer comércio dentro da casa do Pai. E ele influencia essas pessoas. Como? Com um dos seus mensageiros, Mamon. Quem é Mamon? Mamon, Lucas capítulo 16, versículo 13. Lucas 16, versículo 13. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de se achegar a um e desprezar o outro. Não pode servir ao Criador e a Mamon. Como Judas se corrompeu por causa de 30 moedas de prata. Satanás estava no coração de Lúcifer, assim como está no coração dessas pessoas. Assim como está no próprio coração de Satanás, de fazer do templo, da casa do Pai, de comércio. É só você ler Ezequiel capítulo 28,
versículo do 12 ao 19. Leia todos os versículos para você entender que está no coração de Satanás de fazer comércio. E quem ele usa? Ele usa essas pessoas que estão se transformando na casa do pai em comércio, em covil de ladrão, colocando crianças para fazer sorteio e vender bilhete de loteria. Indução de menor é crime, com 2 a 5 anos de cadeia. Você que é participante, você é tão criminoso quanto a pessoa que está induzindo você a praticar o crime. São dois criminosos. E covarde, porque essas crianças não sabem que estão sendo colocadas em crime. Você é adulto, você sabe, mas as crianças não sabem. Até 12 anos você pode ensinar qualquer coisa para uma criança que elas não sabem que elas estão praticando crime. As pessoas até 17 anos, algumas pessoas estão sendo induzidas por esses pastores, por esses líderes religiosos, por essas pessoas que estão transformando a casa do pai em cassino e comércio, vendendo de tudo. Ok, eu tô no vídeo. Então, essas pessoas estão vendendo de tudo dentro da casa do pai. E é assim que eles fazem, transformando a casa do Altíssimo no comércio, assim como Satanás. Ananias e Safiras, por causa do dinheiro, se corromperam e foram sepultados juntos, tanto um quanto o outro. Não adianta você para transformar a casa do pai em comércio, cassino, na sua própria empresa e induzindo as pessoas, seja você quem você for. Todas as pessoas serão expulsas, não entrarão no reino do céu, porque estão transformando a casa do pai no covil de ladrão, como diz no Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Conto, porém, aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então esses homens mentem, eles enganam você, dizendo que esse dinheiro é para fazer uma obra da igreja que nunca acaba. Já tem 25 anos que a obra ainda não acabou. Então a obra do Pai não é dinheiro, nunca foi dinheiro. A obra do Pai é você crer naquele que foi enviado, é você crer em Cristo. A obra do Altíssimo é você crer em Cristo. É você crer Cristo é toda a palavra, é toda a verdade nas Sagradas Escrituras, é Cristo. João capítulo 8, versículo 44. Vós pertence ao vosso pai, Satanás, e queres executar os desejos dele? Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere, dentro do coração, dentro dos seus sentimentos, assim como você está transformando a casa do pai em comércio. Mentiras, fala do que ele é próprio, além de comércio, dentro da casa do pai, é próprio dele mentir, mas ele não faz isso sozinho, ele usa as pessoas para fazer isso por ele. Quando você mente, você se torna filho de Satanás. Quando você está transformando a casa do pai em comércio, você se torna filho de Satanás. Pois é mentiroso e pai da mentira. Por que pai? Porque você se torna filho de Satanás quando você mente, quando você faz da casa do Altíssimo comércio ou cassino. Os cassinos, sorteio é crime. Crime. Sorteio é crime. Indução de menor é crime com 2 a 5 anos de cadeia. É um crime titularizado porque você pode pagar a mensalidade, pode praticar o crime? Não deixou de ser crime. Indução de menor ainda continua sendo crime, com 2 a 5 anos de cadeia. Fique com essa palavra. A purificação do templo. Como vou purificar o templo se não tirar esse comércio? Tem que tirar, como o Messias mesmo disse em Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13. A purificação do templo. Entrou o Messias no templo e expulsou. Para purificar o templo, tem que tirar os comércios de dentro da igreja. Não é errado você fazer comércio fora, porque o Messias estava entrando dentro do templo. Fora do templo, as pessoas estavam vendendo. Todas as pessoas vinham de todos os lugares vender, ficavam na porta do templo vendendo. E o Messias não se incomodou com isso. Ele não questionou ninguém, ele não falou nada para as pessoas que estavam fora do templo vendendo. Fora do templo você pode vender o que você quiser. Dentro do templo você não pode vender. Ele entrou dentro do templo e expulsou todos os que vendiam e compravam. Para purificar o templo é necessário que saia o comércio de dentro do templo. Enquanto existe comércio dentro do templo, seja o que for que esteja vendendo, o templo não vai ser purificado. Então fique com essa palavra, a purificação do templo.
Você que está comprando, você que está vendendo, você não entrará no reino do céu. Porque o Messias chama covil de ladrão, porque você coloca crianças, é criminoso. E ainda são opressores, opressores. Levítico capítulo 19, versículo 13. Não oprimirás o teu próximo, nem roubarás o salário do operário. Não ficarás em teu poder até o dia seguinte. Então essas pessoas são opressores. Quando tem congresso dos jovens, se não comprar camisa, não faz parte do congresso. Quantos jovens estavam lá e por eles não ter comprado camisa, não fizeram parte do congresso? Eu sou testemunha disso que eu estou falando, porque eu não comprei camisa da Umas Black por causa do comércio dentro da igreja. Eles não me deixam fazer parte dos irmãos. Agora, desculpa deles é porque eu estou em disciplina por tempo indeterminado, sendo que a disciplina na igreja, instituída pelo pastor no Estatuto no Regime Interno, é 1 ano. Mas por meu pastor ter raiva de mim, ele me colocou por disciplina por tempo indeterminado. Então, são opressores. Eu lembro das crianças chorando na porta do templo porque elas não tinham dinheiro para comprar camisa. Jovens, pessoas estão saindo da igreja, porque se tiver 10 comércios, 10 congressos em 1 ano, é necessário que se compre 10 camisas. Se você não comprar camisa, você não faz parte do congresso. Então isso é opressão. Não oprimirás o teu próximo. E é isso que eles fazem. Quando faz comércio na casa do Pai, não há purificação se não parar com esse tipo de comércio. Então o templo será purificado pelo Altíssimo. Então fique com essa palavra. A purificação do templo. Eu agradeço a oportunidade.